Liberdade religiosa. Liberdade religiosa para os incrédulos. Até agora nós consideramos o assunto da liberdade religiosa, sobre a fundação original, na visão dos princípios originais e como envolvida em condições originais. Vamos considerá-la agora em experiências reais. O homem realmente usa sua liberdade de escolha da maneira errada. Ele realmente escolheu pecar. E quando ele fez isso, qual foi a primeira manifestação da disposição de Deus em relação a ele? O tratamento de Deus para com ele, quando ele seguiu o caminho errado no jardim. Depois que o homem fez a sua escolha para fazer a coisa errada, para servir o erro e seguir o caminho errado, e Deus entrou no jardim, é verdade que o homem estava com medo e se escondeu. Mas ele precisava ter medo? Esta é a questão que é feita aqui. Havia qualquer ponto no Senhor para que o homem temesse a Deus? Deus entrou no jardim para condenar ou punir o homem? Não. Seu medo era nada mais, nada menos que o resultado do que ele tinha feito. Ele tinha feito uma escolha errada. Ele tinha iniciado o caminho errado. Ele estava sob o comando do mestre errado, e a sua própria vida estava separada de Deus e comprometida com o erro. Na escuridão e trevas do mal para o qual ele tinha sido levado, ele julgou mal a Deus e assim estava com medo dele. Mas quando o homem ficou face a face com Deus e o Senhor trouxe à falta a sua fonte original, o mal, então o que ele falou? Ele falou a palavra que então significava e eternamente significa somente salvação para toda a alma do homem. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. A primeira coisa que Deus levou ao homem, depois dele ter feito a sua escolha errada, foi a palavra da salvação. Aquela palavra de salvação foi a promessa daquele que viria, que deveria romper o mal que tinha aprisionado o homem, libertaria o homem novamente e o traria para Deus, onde a sua escolha estaria do lado certo e ele moraria verdadeiramente com Deus e em Deus. E quando Jesus, sobre quem era essa promessa, veio ao mundo em carne, na exata expressão de tudo que nós até aqui encontramos, esta é a sua palavra. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. João capítulo 12, verso 47. Qual palavra que Cristo trouxe que ele deseja que todo homem escute? Somente a palavra de Deus, a palavra da salvação. Ele é somente o Salvador, ele não é o destruidor, e consequentemente o seu nome, quando ele veio a este mundo, era Jesus, Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 21. O outro nome que foi dado a ele foi Emanuel, o qual é por interpretação Deus conosco. Quando ele veio como Deus conosco. Isso é trazer Deus para o homem, para fazer com que o homem se familiarizasse como Deus sendo o seu Salvador, o que somente ele é. Assim ele veio trazendo somente a palavra da salvação, e quando ele veio apresentando aquela palavra de toda forma, em qualquer luz, ele poderia apresentá-la para a humanidade. Ainda assim, ele proclama o princípio completo da liberdade religiosa, original e eterna. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. João capítulo 12, verso 47. E embora seja exatamente como é citado aqui, contudo, há professos cristãos que não podem acreditar que está lá
até que eles abrem as suas próprias Bíblias e leem e descobrem que é exatamente assim. E mesmo então, eles mal podem acreditar que está certo. Eles dizem: eu não acho que não se lê deste modo, eu acho que se lê assim. E se qualquer homem ouvir a minha palavra e acreditar, eu não julgo. E se ele não acredita, então eu suponho que ele será julgado e punido por isso. Mas esta não é a maneira de Cristo e de Deus, esta é a maneira do mundo. De fato, essa foi por eras a maneira da igreja. E mesmo assim, demais por demais, esta é a maneira das igrejas, até mesmo da última igreja. Quando a igreja apresenta o Evangelho, a palavra de Deus, que está comprometida com a igreja de Deus para pregar, e as pessoas escolhem não lhe obedecer, mas rejeitá-la, então elas são imediatamente julgadas como sem valor para se dar atenção ou reconhecimento. Neste momento, são apresentadas como incorrigíveis, então são compelidas a acreditar ou serem punidas por não obedecer aos ditames da Igreja enquadrados na lei do Estado. É exatamente aí que se transforma a liberdade religiosa em despotismo religioso, do cristianismo ao anticristianismo. Mas essa não é a maneira cristã, esta não é a maneira de Cristo, esta não é a maneira de Deus, isso não é liberdade religiosa. Liberdade religiosa cristã, nas palavras de Cristo é: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. João capítulo 12, verso 47. Então, quando Cristo envia a mim ou a você como seu embaixador para apresentar a sua palavra às pessoas, e nós a apresentamos, e eles escolhem não acreditar nela, essa é a sua liberdade. E se eles escolheram exercitar a sua liberdade naquela direção, não é da nossa conta. Eles não derivaram suas existências de nós. Eles não são responsáveis para nós, mas somente para Deus. Nós não julgamos, nem os desprezamos, nem de maneira nenhuma os desdenhamos, mas somente os amamos livremente como antes, e procuramos por todos os meios cristãos possíveis conquistá-los para que veja que o que nós pregamos é a palavra de Deus e a palavra de Cristo, e para conquistá-los para acreditarem nele. Além disso, Deus colocou a sua palavra aqui para ser crida. Ele anseia e espera com toda a longanimidade para que as pessoas acreditem nela. E quando Ele dá essa palavra para mim e para você, para ser apresentada às pessoas, para que elas possam acreditar nela, e no primeiro estudo elas escolhem não acreditar nela, e então nós escolhemos tratá-las com ofensa, nós, por este ato, estamos impedindo a obra que nós fomos incumbidos a fazer. Nós fomos enviados para persuadir as pessoas para acreditar na palavra de Deus. Quando um homem escolhe não acreditar nela e eu tomo uma atitude em relação a ele que o ofenderá, deste modo eu fixo isso de uma tal maneira que ele não ficará inclinado a acreditar nela. De fato, ele estará mais inclinado a não acreditar nela. De fato, ele estará menos suscetível para obedecer e seguir o caminho correto do que se ele nunca tivesse me ouvido. E por esse procedimento, frustra o propósito pelo qual eu fui enviado ao mundo. Consequentemente, a única maneira de tratar as pessoas quando nós apresentamos a palavra de Deus e eles a rejeitam é de uma maneira amável, meiga e de boa vontade, como a grande misericórdia e longanimidade que o Senhor pode nos capacitar a fazer, que assim nós possamos ainda os induzir a inclinar-se, a acreditar
e ao acreditar, escolha seguir o caminho correto. Nós somos ordenados a exortar com toda a longanimidade, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, e que seja dito novamente e enfatizado novamente. Quando os cristãos procedem de qualquer outra maneira em relação àqueles que não acreditam, eles impedem exatamente a mesma coisa que eles professam estar tentando alcançar.